Bom dia, galerinha do nono ano. Pessoal, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês do nono ano. Vocês, boa parte da turma, se não me engano, mais da metade da turma, tá faltando enviar avaliações, certo? Tava faltando enviar a foto do caderno, dos vistos no caderno, tá? E da atividade que eu passei. Gente, não esqueçam, gente, senão vocês vão ficar sem nota. Por gentileza, mandem aí, tá? Só apagando aqui, não esqueçam, pessoal. Bom dia aí para todos, certo? E se Deus quiser, vamos voltar logo, né, para nossas aulas normais, tá, pessoal? Pessoal, estávamos falando de gravitação universal, né? Nós observamos que a força gravitacional, ela é uma força de característica atrativa, né? Então, só lembrando de aulas passadas, se eu tenho aqui um satélite, né? Se eu tenho aqui um satélite, e aqui eu tenho uma Terra, então no centro do satélite tem uma força que puxa o satélite para a Terra, que é a força F, que é a própria força gravitacional, tá, galera? No centro da Terra tem uma força que puxa a Terra para o satélite, que é a força menos F. Então essas duas forças aí vai formar a ação e reação, que é a terceira lei de Newton, né? São pares de forças aplicadas em corpos diferentes, né? Que possuem mesma intensidade, ou seja, se um é 100, a outra também é 100, mesma direção, estão na horizontal, e sentidos opostos, tá, galera? Então essa é a terceira lei de Newton aí, que está aplicada justamente na lei da gravitação universal. Então vocês vão ver que do centro do satélite para o centro da Terra nós temos uma distância d, né? E se quisermos calcular aí a força gravitacional, né? Já resolvemos várias questões. A força gravitacional vai ser dada por G vezes m grande, m pequeno, dividido por d ao quadrado. Ou seja, a força gravitacional é proporcional ao produto das massas, certo? E a força gravitacional é inversamente proporcional ao quadrado da distância, certo? Então, se nós relacionarmos força e distância, então a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá, galera? Ou seja, a força aumenta com a distância ao quadrado, né? Já a força e as massas, as forças e as massas, essas três são proporcionais. Então, as forças e as massas são proporcionais, ou seja, se as massas duplicarem, a força vai quadruplicar. Por quê? Porque uma duplicou e a outra também. 2 vezes 2, 4. Então, a força quadruplica. Então, a força é proporcional ao produto das massas. Ok, pessoal? Vendo isso aí, gente, vamos colocar isso num gráfico para ver como ficaria? Vamos fazer um gráficozinho aqui para ver como ficaria. Primeiro eu vou subentender que está aumentando apenas a distância, certo? Você não está mexendo nas massas. Então você está aumentando a distância. Então você tem aqui uma tabelinha para relacionar a distância com a força gravitacional. Então, por exemplo, se a distância é d, a força gravitacional é F. Se a distância é 2d, a força gravitacional é F sobre 4. Se a distância é 3d, a força é F sobre 9. Portanto, se a distância cai pela metade, a força quadruplica. Então, o que é que nós estamos observando nessa tabelinha, pessoal? Estamos observando nessa tabelinha que a força, ela diminui com o quadrado da distância, mas ela também aumenta com o quadrado da distância. Então isso acontece porque a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá, pessoal? Jogando isso aí no gráfico, pessoal, ficaria assim,
Então vamos ver como ficaria isso num gráfico aí. Jogando isso aí num gráfico, galera, ficaria justamente assim, ó. Então aqui eu tenho uma distância em metros, aqui eu tenho uma força em newtons, tá, pessoal? Então aqui nós temos o seguinte, ó. Nós temos a distância D, temos a distância 2D e temos a distância 3D. Aqui nós temos a força F. Então, para uma distância D, a força é F, ó. Para uma distância D, a força é F, né, gente? Aqui eu tenho F sobre 2 e aqui eu tenho F sobre 4. Então, para uma distância 2D, a força é F sobre 4. Então, a força está aqui, ó. Então, para uma distância 2D, a força é F sobre 4, ou seja, 4 vezes menor, certo? Para 3D, eu tenho uma forçazinha aqui, ó. Então, essa forçazinha é F sobre 9. Então, essa F sobre 9 é justamente a distância 3D. E aí, galera, nós temos esse gráfico, que é uma hipérbole equilátera. Então, nós temos aí uma hipérbole equilátera, ou seja, a força gravitacional, o gráfico dela é uma hipérbole equilátera, com esse formato aí. Tá, pessoal? Então, tudo bem? Então, agora, pessoal, eu vou botar uma questãozinha para a gente relembrar aí os conceitos, tá? Deixa eu só dar uma apagada aqui, rapidinho. Então, vou apagar aqui para a gente relembrar os conceitos. Vamos fazer uma atividadezinha aí prática. Então, ó, atividades. Atividades. Temos uma atividade aí. E aí eu vou dizer o seguinte, ó. O que aconteceria com o movimento dos planetas? O que aconteceria com o movimento dos planetas? O que aconteceria com o movimento dos planetas? Movimento dos planetas, certo? Dos planetas, se a força gravitacional deixasse de existir. Se a força gravitacional, vou abreviar aqui, tá, galera? Gravitacional deixasse de existir. Então tá aí, galera. O que aconteceria com o movimento dos planetas se a força gravitacional deixasse de existir? Então vamos entender, ó. Deixa eu só apagar aqui, galera. Então, ó, tá aqui o Sol. Vamos entender o seguinte. A Terra está fazendo um movimento elíptico ao redor do Sol. Tá aqui o Sol. E tá aqui a Terra. Então a Terra, ela está andando nessa elipse aqui, ó. Então o que acontece? O movimento dela é sempre tangencial. Aqui, ó. Então ela vai estar para cá, ó. A sua velocidade vai estar para cá. Quando a Terra estiver aqui, ó, a sua velocidade está para cá. Quando ela está aqui, a sua velocidade está para cá. E quando ela está aqui, a velocidade está para cá, ó. Então o que acontece? Gente, o que mantém o planeta girando ao redor do Sol é a força gravitacional. Então, se a força gravitacional deixasse de existir, o planeta iria sair no sentido da velocidade. Ou seja, se ela tivesse nesse pontinho aqui mais alto, ela vinha para a esquerda. Se ela tivesse nesse pontinho aqui intermediário, que é o afélio, ela iria para baixo. Se ela tivesse aqui nesse ponto mais baixo, ela iria para a direita. Então, a resposta é: o que aconteceria com os planetas caso a força gravitacional deixasse de existir?
Ou seja, os planetas sairiam em um movimento retilíneo e uniforme. Então essa é a resposta. Então os planetas, copiem aí, os planetas sairiam em um movimento retilíneo e uniforme, tá, galerinha? Galera, vamos para uma segunda questão aí, pessoal. Vamos para uma segunda questão aqui, rapidinho. Então essa foi a primeira questão, segunda questão agora, né? Revisando aí o assunto. Então vamos lá, pessoal. Segunda questão. Segunda questão diz assim, ó. Quando você joga uma pedra para cima, quando você joga uma pedra para cima, então quando você joga uma pedra para cima, tá? Ela sobe até certa altura. Ela sobe até certa altura. E depois retorna ao solo. E depois retorna ao solo. Retorna ao solo. Certo? Então ela retorna ao solo. Ponto. Por que isso ocorre? Porque isso ocorre. Então, galera, por que isso ocorre? Então, ó, quando a gente joga uma pedra para cima, ela é atraída pelo campo gravitacional terrestre, que é a aceleração gravitacional, ou seja, a força gravitacional puxa o objeto para baixo. Portanto, a gravidade está ligada à força gravitacional. Então, quando a gente joga um corpo para cima, ele retorna para a Terra devido à força de atração gravitacional, ou seja, ele é atraído pela Terra. Essa é a resposta, tá, galera? Ou seja, o objeto retorna para a Terra porque ele é atraído pela força gravitacional, ou seja, atraída para o centro da Terra. Então essa é a resposta. A pedra é atraída para o centro da Terra. Coloquem aí, pessoal. E agora vamos para uma segunda questãozinha aqui. Deixa eu apagar esse lado aqui, gente. Vão copiando essas questões aí, galera, para estudar para a prova, tá? Vocês vão copiando essas questões aí para estudar para a prova, beleza? Então vamos lá, próxima questão, 3, aí. Então, ó, 3. A 3 ela vai dizer assim: como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol e a posição mais afastada? Então, como se chama a posição, certo? Como se chama a posição mais próxima a ser ocupada pelo planeta ser ocupada pelo planeta em relação ao Sol.
em relação ao Sol, e a posição mais afastada. E a posição mais afastada. Então aí, galera, ele quer saber como se chama a posição mais próxima em relação ao Sol e a posição mais afastada, ou seja, a mais próxima nós chamamos de periélio. Então a resposta é periélio e afélio, certo? Então a posição mais próxima periélio. O periélio, né? E a mais afastada, o afélio, certo? Posição mais afastada, afélio. Posição mais afastada, galera, afélio, tá aí, beleza? Então mais uma questãozinha aí pra gente revisar o conteúdo, né? Então a posição mais próxima do Sol é chamado periélio e a posição mais afastada é chamado afélio, né? Peri quer dizer perto, hélio quer dizer Sol, né, gente? Só lembrando aí. Apo quer dizer longe ou longínquo, tá? Ok, pessoal? Então vamos lá, galera. Pronto, galerinha. Vamos estudar agora gravidade, né? Nós já estudamos aí, resolvemos boas questões aí. Vamos falar sobre gravidade agora. Vamos falar de gravidade. Ou seja, aceleração gravitacional. Aceleração gravitacional. Gente, primeiro, o que nós chamamos de aceleração gravitacional é conhecido como campo gravitacional. Campo é uma região de influência de alguém, ou seja, o nosso campo gravitacional é uma região de influência da massa da Terra. Então, a massa da Terra, ela influencia alguém, influencia nós que temos massa, certo? Então, o que acontece? Nós descobrimos a gravidade através do peso, certo? Então, nós temos que a gravidade, certo? A gravidade e a massa do planeta, elas são proporcionais. São proporcionais. Ou seja, o que isso quer dizer, gente? Que quanto maior for a massa do planeta, maior será a gravidade. Quanto menor for a massa do planeta, menor será a gravidade. Então isso indica o seguinte, ó. E tem uma relação também com o raio, certo? Tem uma relação também com o raio, a gente vai ver agora. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o planeta, ó. Você tem aqui o planeta e aqui eu tenho um objeto aqui no planeta. Então esse objeto ele é atraído para a Terra através do seu peso. Então o peso é a própria força gravitacional, ou seja, peso é a própria força gravitacional. Beleza, galera? Só apagando esse lado aqui, tá, pessoal? Só apagando esse lado aqui. Gente, na próxima aula a gente continua a gravidade, certo? A fórmula da gravidade a gente vai descobrir na próxima aula. Valeu, galerinha. Tudo de bom pra vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.